Vamos para a quarta questão agora, pessoal. Quarta questão. Na quarta questão, nós temos uma questão do Enem 2012. Eu escolhi essa questão por conta de um teorema que existe nos triângulos, que vai ser aquela dica para vocês, tá certo? Para tirar vocês do sufoco e que vocês resolvam questões principalmente envolvendo triângulos de forma bem rápida, tá bom? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrado de lado medindo 1 metro, conforme a figura. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e o outro para a parte mais clara, regiões AB, PDA e BC-DQB, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Bom, vamos voltar aqui à lousa agora, pessoal. Então, nós temos aí na questão 4 a seguinte situação, ó. Nós temos um quadrado, certo? Que esse quadrado foi pego aqui uma distância de 1/4 de um lado e de 1/4 para o outro. A partir do ponto médio, ele puxou aqui triângulos, certo? Puxou triângulos e, deixa eu pintar aqui de outra cor. Ele disse que o material dessa parte aqui vermelha é de um preço. É de um preço. E o material referente à parte branca é de outro. Aí ele quer quanto é que foi o custo, certo? Aí, pessoal, é o seguinte. Ele diz que isso aqui vale 1 metro. É um quadrado de lado 1 metro, né? Todo 1 metro, ó. E fala que esse pedacinho aqui vale 1/4 do lado. Esse aqui também. E isso aqui tá no meio, ó. Certo? Vale 1/4. Bom, o que é que acontece? Se você tentar calcular a área, a primeira coisa que o aluno tenta fazer é, ora, se isso aqui é a metade, então é 0,50 para cá, 0,50 para cá. Aí, pelo teorema de Pitágoras, eu encontro essa lateral. O aluno às vezes pensa que essa lateral é a altura do triângulo que está na parte branca. Mas qual é a definição de altura, né? Por que eu estou falando de altura? Porque a área de um triângulo qualquer é você pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Isso é a área de um triângulo qualquer. Base vezes a altura dividido por 2. O triângulo equilátero tem essa área aqui porque a altura do triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero tem algumas especificidades e a altura dele é L raiz de 3 por 2. Aí quando você pega a base, multiplica por essa altura que eu acabei de falar e divide por 2, aí dá aquele resultado, certo? Mas foi tirado justamente da base vezes a altura dividida por 2. Aí o que é que acontece? Então o que é que vai ser a altura? A altura, ela é um segmento de reta que vai do vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. O problema é, a altura desse triângulo aqui, pessoal, ele não está aqui, ó, dentro do triângulo. Porque eu não consigo sair desse vértice dentro do triângulo e formar aqui um ângulo de 90 graus. A altura está fora, tá certo? Diz um teorema assim, ó. Suponhamos que eu tenho um certo triângulo.
certo? Esse triângulo aqui tem uma certa base e ele também tem uma certa altura. Então, se tem base e altura, eu consigo calcular a minha área, certo? Suponhamos, ó, passei até uma retinha aqui para você visualizar melhor. Suponhamos agora que eu tenho um triângulo que ele vai ter a mesma base, só que o vértice dele, ó, ele é todo torto, ó. Tá vendo? Todo tortinho. O vértice dele coincide, né, na horizontal com o vértice do outro. Detalhe, pessoal. A área desse primeiro triângulo, ela é igual à área desse triângulo. Se ele tem bases iguais, certo? Se parte da mesma base ou tem bases iguais e tem a mesma altura, eles têm a mesma área. Por mais, digamos assim, que o formato dele seja diferente. Mas, professor, a altura dele não está aqui, ó. Não, pessoal. A altura desse aqui está aqui, ó. Que tem a mesma distância de altura desse outro. Professor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, meu filho. Se isso aqui é um quarto, isso aqui é um quarto, e se eu passar aqui no meio aqui, ó, uma linha, aqui também será um quarto e aqui também será um quarto. Ou seja, a área desse triângulo aqui, ó, que é todo oblíquo, é igual à área desse triângulo aqui, que é retângulo, que é reto. Tem um triângulozinho bem aqui, tá vendo, ó? Ó, desenhar aqui o triângulo, ó. Aqui dentro tem um triângulozinho bem aqui, ó. Que ele é até retângulo. A área desse triângulo é igual a esse. E ele é bem mais fácil de calcular, porque a base dele é um quarto, que é igual a do outro, e a altura nós já sabemos que é a metade do lado do quadrado. Então, tenham cuidado. Sempre que tem esses triângulos, certo? Oblíquos, você perceba se a base dele é igual a de outro triângulo que não seja oblíquo. E perceba se as alturas são iguais, se coincidem os vértices. Que aí o que é que vai acontecer? A área do triângulo que você tem condições de calcular a área é igual a do outro, do oblíquo, que você não vai ter condições de calcular no dia. E aí você facilita a sua vida, tá certo? Ao invés de sair aqui querendo fazer vários teoremas de Pitágoras ou outras deduções para poder encontrar essa área, basta você deduzir que a área branca será 4 vezes, porque são 4, ó, a área de um triângulozinho desse, cuja base é um quarto, cuja base é um quarto, a altura é um meio, dividida por 2, certo? 4 vezes, ó, porque tem 1, 2, 3, 4. Esse triângulozinho, eu vou até desenhar aqui, ó. Ele tem um quarto como base, que é até 0,25. Tem a altura, a metade, né, ó. Se aqui é 1, a metade é 1 meio, que é 0,50, dividida por 2, certo? Dividida por 2, vezes 4, porque eu tenho 4 desses triângulos brancos, que é igual a esse aqui. Então, isso aqui será o quê? Ó, isso aqui dá 1/8. 4 vezes 1/8 dividido por 2. Então, dá 1/16. Então, essa parte branca, simplificando, ó, dá 1/4, que é 0,25 metros quadrados. Então, a parte branca tem 0,25 metros quadrados. Logicamente, a área, vou chamar aqui de área preta, certo? Que é a outra. A área preta tem a diferença, 0,75. Já que o quadrado é de lado 1, 1 vezes 1 é igual a 1 metro. Então, 1 menos 0,25 dá 0,75. Então, eu vou ter que o preço será 0,25 vezes 50, mais 0,75 vezes 30, que vai dar 12,50 mais 22,50, então vai me dar um total de gasto de R$ 35,00
nós temos aí a letra B de bola, tá certo? Então, a dica, certo? Dica grande é, se você tem triângulos retos e triângulos oblíquos, perceba, sempre tente perceber se eles têm o mesmo tamanho da base e se tem a mesma altura. Porque se ele tem a mesma base e a mesma altura, lembrando, a altura do triângulo oblíquo não está dentro do triângulo, ele vai estar fora, porque tem que formar o ângulo de 90 graus. Então perceba, vocês têm a mesma base e a mesma altura, porque eles terão a mesma área, tá certo? Fica essa dica aí para vocês e vamos agora aqui para a próxima questão. Professor, Oi. uma pergunta aqui. Sim. Do Júnior Gonçalves, tá? Ele tá pedindo para o senhor mandar um abraço lá para Paracatu, Minas Gerais. E ele está perguntando, né? Professor, posso usar o teorema de Pitágoras para qualquer exercício que apresente um triângulo? Bom, pessoal, qual é o nome dele? É Júnior. Júnior, certo? Júnior Gonçalves. Pronto, Júnior Gonçalves. Júnior Gonçalves, não para todos, mas a maioria dos exercícios que envolvem triângulos, principalmente triângulos, e envolvem também quadrados e envolvem retângulos, você consegue desenrolar usando o teorema de Pitágoras. A maioria. Esse aqui seria um que você ia usar teorema de Pitágoras por cima de teorema de Pitágoras e talvez você não conseguisse encontrar a resposta. Por quê? Porque está no teorema referente aos triângulos. Porque aí eu não tenho um triângulo retângulo, né? Eu não tenho um triângulo aqui retângulo. Eu não tenho, digamos assim, um triângulo equilátero. O que é que você poderia fazer aqui, ó? O que você poderia fazer era, isso aqui é 1/4, né? Você tinha que observar que isso aqui era 1/4 do quadrado todo, aí você calculava a área desse triângulo aqui, calculava a área desse triângulo e pegava a área de 1/4 do quadrado, menos a área desse, menos a área desse. Viu a dificuldade? Então, mas conseguiria fazer utilizando o teorema de Pitágoras? Conseguiria, mas ia dar muito trabalho. Então, nem sempre é aconselhável, nem sempre utilizar o teorema de Pitágoras. Mas, digamos assim, para 99% das questões se usa o teorema de Pitágoras. Olha aqui um exemplo que eu vou colocar aqui. Vou apagar isso aqui. Professor, antes de apagar, peraí, tem outra pergunta aqui que é relativa a essa... A essa aqui? Professor, da Natália Lima. Professor, por que na questão 4, na resolução final da questão, por que multiplica-se o 0,75 por 30? De onde o senhor tirou esse 30? Pronto, é porque na questão ele diz que a parte preta, o valor é R$30 do metro quadrado. Você lendo a questão, o 0,75 é R$30 e o 0,25 custa R$50, certo? Na questão vem dizendo que a parte que é branca custa R$50 um metro quadrado e a parte que é preta R$30 um metro quadrado. Por isso que eu fiz a multiplicação da área vezes o preço, tá certo? Isso aqui é o preço e esse aqui é o preço, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo só para vocês verem. Vocês verem aqui. Ó, suponhamos que eu tenho um quadrado e eu pego aqui os pontos médios desse quadrado. E aí eu ligue esses pontos médios, certo? E liga esses pontos médios. Qual a área desse novo quadrado? Certo? Suponhamos que o quadrado maior tinha 10 metros. Ora, se esse aqui é os pontos médios, por isso que eu estou dizendo, por teorema de Pitágoras dá para sair? Claro que dá. Olha aqui, ó, se esse aqui é 10 metros, esse aqui é 5 e esse aqui é 5. Eu já sei que esse aqui é um quadrado que está dentro, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou encontrar esse lado aqui. E, ou seja, a hipotenusa, ela já vai ser o lado ao quadrado, ou seja, a hipotenusa aqui já vai ser a área do quadrado. Mas você imagine de outra forma, ó. Olha aqui. Você imagine de outra forma.
Suponhamos agora, sempre que tem essas áreas churadas, uma dentro da outra, você tenta sempre partir, principalmente quando ele dá os pontos médios. Olha aqui, ó. Se você partir aqui e aqui, o que é que você nota? Você nota que nesse quadrado, a parte branca e a parte achurada é igual. Que a parte branca e a parte achurada é igual. Que a parte branca e a achurada é igual. Que a parte branca e a achurada é igual. Ou seja, metade está achurado e metade está branco. Ora, se a área do grande é 10 vezes 10, que dá 100, a área do que está dentro será 50. Não é bem mais fácil? Tá certo? Mas você desenvolveu o Teorema de Pitágoras e você vai achar que isso aqui será justamente também raiz de 50, que elevado ao quadrado dá justamente 50. Olha como essa questão de ir partindo pelos pontos médios também é importante. Suponhamos, você viu aqui que nós dividimos por 2, não foi? E achamos que desse quadrado aqui é 50. Suponhamos agora que desse mesmo quadrado, eu tenho a seguinte situação, ó. Do ponto médio aqui, eu puxo um triângulo. Aí eu quero saber agora a área desse triângulo. Professor, daria para fazer por Teorema de Pitágoras? Claro, né? Que aí você, ó, a partir daqui, você fazia o Teorema de Pitágoras primeiro aqui dentro, primeiro aqui para poder achar esse. Depois daqui você usava o Teorema de Pitágoras de novo para poder achar esse. A partir daqui você ia trabalhando o Teorema de Pitágoras por cima do Teorema de Pitágoras para poder achar a área. Agora vamos pensar um pouco, ó. Suponhamos que você faz essa partição aqui, ó. Aquela que eu acabei de falar, vamos partir os pontos médios. Olha aqui como fica melhor a percepção, pessoal, ó. Nós já vimos que esse quadrado de dentro, quando eu parto aqui ao meio, ele é metade do outro. Nós encontramos 50, não foi? Aí quando eu partir no meio esse triângulo, nós percebemos também, ó, que dentro o triângulo é metade branco, a relação quadrado do triângulo. Branco, pintado. Branco, pintado. Ou seja, a área do triângulo é metade desse. Então 50 por 2 é igual a 25. Sem usar o Teorema de Pitágoras, sem usar uma coisa fenomenal, apenas dividindo entre os pontos médios. Se você fosse utilizar o Teorema de Pitágoras, você ia encontrar? Claro. Mas você ia passar pelo menos de meia a uma folha fazendo Teorema de Pitágoras para poder encontrar esse mesmo resultado que nós fizemos aqui rapidinho, tá certo? Fica a dica.